todo um processo, uma metodologia voltada para que as pessoas pudessem entender e basicamente voltada para um autoconhecimento profundo. Que interessante, hein? E foi daí que veio... Isso em anos 2000, entre que ainda 2000 era... 2000, bem... Eu ia até brincar, hoje em dia parece todo mundo quer falar disso. Todo né? mundo quer falar disso. Eu acho que ninguém sabe falar, mas todo mundo quer falar disso. Todo né? mundo quer falar disso. Só que as pessoas, de fato, por algum motivo, acabam não indo tanto lá no iniciozinho disso tudo. Quando eu entro para a UERJ, quando eu conheço o Luiz Machado, por exemplo, você tem uma ideia, a tese dele, que já falava de inteligência e já falava de inteligência emocional, portanto, tinha sido nos anos 80, meado dos anos 80. Então, já era uma pessoa que vinha trilhando esse caminho. E um caminho especialmente importante dentro daquilo que nós fazíamos como desenvolvimento humano, levando para as empresas e dentro da sala de aula. Então, é trabalhar a emoção ou a emocionalidade daqueles sujeitos, daqueles indivíduos, para que eles entendessem o funcionamento e daí partissem para melhores escolhas, melhores tomadas de decisão. Então, como é que eu funciono? Como é que é isso? Para onde eu olho? Eu preciso olhar para dentro. Para dentro. Eu queria só pegar um pontinho, que só para não perder, porque veio. Você falou, né? Mas nessa época as pessoas não... que a gente já comentou isso aqui em outras frentes e para mim, isso aconteceu comigo, né? Certo. Existia um tabu, né, muito grande, tudo que se falava, né, de quem fazia terapia, por exemplo, buscava um psicólogo, eu já fiz isso, você é maluco, né, você está precisando de ajuda, né? E depois eu acabei conhecendo, até através da Leila, e depois através de um outro amigo, eu até te comentei um pouco, que foi o Luciano, que eu já convidei, ele também vai estar depois um outro dia com a gente aqui, e me apaixonei, porque, na verdade, a sua maior potência está no cérebro, né, e foi... Repetiu, quem já ouviu, quer dizer, as pessoas pagam um personal training, né, e tem orgulho disso, mas tem vergonha de dizer que tem uma pessoa que ajuda eles a pensar melhor. E nessa época, enfim, meu ponto é isso, nessa época acho que isso era bem pior e bem mais... Sim, com certeza. Porque hoje é capaz, o pessoal vai te contratar, o entrevistador, você tem inteligência emocional? Agora que eu falo assim, você não sabe nem o que você está falando, está perguntando se ele tem, né? Eu gosto sempre de dizer assim, vamos ter cuidado para que possamos dizer assim, temos que fazer o treinamento. Esse é um treinamento possível para todos nós. Sim. Estarmos assim inteligentes somos todos. E como é que a gente começa... Você falou muito de emoção, a gente vai falar bastante de emoção. Eu não sei se você quer entrar por emoção, mas... como é que a gente começa aí a identificar essa necessidade? Como é que você, dentro de todo o teu estudo, né? Tá. Uma das coisas importantes que a gente começa a estudar sobre isso, começa a fazer observações sobre isso, tanto no ambiente corporativo como em sala de aula. E isso começa a me interessar profundamente, só terminando a história da Mônica Panasco profissional. Desculpa, ter cortado. E aí, isso me chama tanta atenção que eu vou buscar, que aí é uma questão da minha própria história, né? De como eu opero, de como eu funciono. Peraí, eu não posso ficar falando de inteligência emocional ou de questões de psicologia, ou seja, o que for, sem que eu tenha minimamente, ou neurociências, uma base. E aí, o que eu fui fazer é uma especialização em neurociências. Isso no ano de 2010. 2010, 2011. Já tava, não é algo novo, mas já tinha ali um caminho, nós já havíamos trilhado um caminho em que isso já estava me chamando muita atenção. Então, vamos lá falar sobre isso de uma forma com mais propriedade. E como eu estava dentro do ambiente acadêmico o tempo inteiro, o que eu fui fazer, e o que tinha no Rio de Janeiro, felizmente, era uma especialização em neurociências pedagógicas. Isso foi sensacional, porque o meu trabalho entendendo ali como funciona as questões de aprendizagem, atenção, memória, ou seja, o que hoje está super difundido, né? Funções executivas, eu estava encontrando a base para eu poder continuar o meu trabalho e entender melhor. E aí, André, o autoconhecimento, ele
precisa ser colocado de uma forma que as pessoas entendam assim, peraí, não é um curso de autoconhecimento, não é uma coisa que eu vou aprender e eu aprendi, não, isso é contínuo. É contínuo, É contínuo. Então, a gente precisava de uma base para manter uma metodologia em que o autoconhecimento ali era algo profundo, porque entendíamos especialmente como funcionava esse sistema, que é o sistema nervoso central, que é, obviamente, as neurociências trazem esse entendimento para você. O que você quer estudar? Ele está nessa base ali, né? Com certeza, é o estudo do sistema nervoso central. De fato, você vai conseguir entender melhor a partir daí. Hoje se fala e tem muito material disponível para isso. Mas existem, obviamente, os pesquisadores que são pioneiros nisso, mas isso vem de muito tempo atrás. E a gente passou por aquele momento, né, da programação neurolinguística. Aí eu também tenho... Isso, eles se conectam? Eu tava pensando aqui um pouco nessa coisa do PNL e tal, o quanto ele se conecta, se ele faz parte ou se... Sim, se conecta porque... Ou são primos que brigam? Pois é, o que acontece? A programação neurolinguística bebe ali da fonte das terapias cognitivas. Então, você tem todo um processo, e é uma coisa interessante, de um processo de como você, de fato, precisa se expressar melhor. Você leva informações para o seu cérebro. É como se a neurociências eu estudo e esse aqui eu aplico um pouco mais, né? É mais aplicar. De fato, é mais aplicar. Porque acabou virando muito curso, treinamento, quer dizer, as pessoas usam como... Eu trabalhei a minha vida toda na área comercial, quer dizer, eu já vi levar isso para o comercial, para ações de marketing, né? O pessoal usa, né? Tem o neuromarketing hoje. Sim, hoje. Pois hoje aí se a gente chega aqui, né, mais para esses últimos anos, o termo neuro se tornou absolutamente popular, né? Eu acho que popularizaram essa questão do até demais. Neuro até demais. Então, eu leio e vejo cada coisa, sim, é inacreditável às vezes em termos de colocar exatamente neuro para tudo. Vamos com cuidado, foi aquilo que eu te falei. Eu me considero, obviamente, uma neurocientista, de fato, stricto sensu. Eu não me considero, eu me considero sim uma especialista em neurociências, que é o que eu sou, e eu sou doutora em ciências. Então, eu posso falar, de fato, eu tenho uma formação de ciências cientista. Então, para mim, fica mais confortável, inclusive. Mas o que aconteceu nesse percurso, André? Depois das neurociências, eu, de fato, já trabalhando com tudo isso, eu me interessei, obviamente, para entender um pouco melhor sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, e aí eu fui fazer a graduação em psicologia. Estava com tempo, né? As coisas foram... Essa é uma que está na minha lista. É muito bom, muito bom. Eu acho que é muito... Eu adoro estudar também. Mas a gente fala só da graduação, às vezes é fugir um pouco daquela coisa, daquela rotina, né? Mas a psicologia eu também me apaixonei por essa. É apaixonante, de fato, né? Então você começa a entender. Você foi amarrar ali Comecei a amarrar e fazer assim, peraí, né? Eu preciso de entender tudo isso melhor, e isso, de fato, foi para mim fundamental, porque a base biológica e a base psicológica te dá com neurociências, te dá realmente um conforto.